O Natal é a principal e mais comemorada festividade deste mundo, uma festa simbólica, marcada pelo consumismo e adoração a demônios. Acreditam ser uma festa criada para celebrar o nascimento do Messias, só que o Messias não nasceu em 25 de dezembro, como a religião afirma, mas sim no dia 20 de maio. O dia 25 de dezembro se originou da Saturnália, um festival realizado pelos romanos antigos para celebrar o que chamavam de renascimento do ano, o qual através de sincretismo religioso foi repassado ao mundo pelo catolicismo como dia de Natal, o nascimento de Jesus. O símbolo marcante do Natal é a árvore de Natal, presente na maioria das casas daqueles que praticam a festividade. São árvores grandes, pequenas, enfeitadas de bolas, luzes e diversos adereços. Este culto também se originou do paganismo, do culto a Baal, onde os adoradores deste deus realizam cultos nos bosques, em meio às árvores. Muitas das vezes o culto também consistia em adornar as árvores. Mas este culto à árvore vem desde o tempo de Nimrod, o grande primeiro homem poderoso sobre a terra. Nimrod era filho de Cã, e tinha por mulher Semíramis, a qual também era sua mãe. Nimrod matou seu pai e a tomou por esposa. Ele foi o fundador da antiga Babilônia, bem como Nínive e outras cidades pagãs. Ele foi o responsável por construir a Torre de Babel, com o intento de alcançar o céu, bem como reunir todos os povos da terra em um único lugar. Nimrod, porém, foi morto por seu tio Sem, e Semíramis espalhou a mentira de que ele não havia morrido, mas que havia subido aos céus, pois ele se intitulava como um deus, o Deus Sol. Semíramis, logo após a morte de seu filho e marido, engravidou, fruto de uma traição, da qual nasceu Tamuz. Tamuz morreu durante uma caça e seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de uma árvore. Semíramis então propaga entre o povo que seu filho havia ressuscitado, e subira junto a seu pai, o Deus Sol. Além disso afirmou que o tronco da árvore na qual Tamuz jazia havia nascido um pinheiro, simbolizando o renascimento do Deus Tamuz. Começa então o culto à árvore como objeto sagrado, onde as pessoas levavam pinheiros para dentro de casa, onde eram enfeitados com ouro e prata como honra e louvor ao renascimento de Tamuz. Além disso, as sacerdotisas de Semíramis jejuavam e choravam 40 dias pela morte de Tamuz ao pé do pinheiro, e no final desse período elas agradeciam umas às outras fazendo trocas de presentes, os quais eram depositados aos pés do pinheiro. E todos os anos no dia 25 de dezembro era comemorado o Natal, o nascimento de Tamuz. E esse foi o costume praticado na Babilônia. E quando os persas dominaram essa região, assimilaram toda essa idolatria e costume, apenas mudando o nome de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Tanto Nimrod, Semíramis e Tamuz são Satanás, Azazel e Ismael, os três principais caídos, os quais reinaram no princípio desse mundo como trindade, possuindo corpos e reinando sobre a humanidade, exercendo poder e domínio sobre ela, mudando apenas de nomes e títulos, assim como fora no Egito como Osíris, Ísis e Horus e na Grécia como Zeus, Afrodite e Eros. Note que durante o nascimento do Messias apareceram três homens, os chamados três reis magos, os quais aparecem misteriosamente para oferecer presentes, ouro, incenso e mirra. Tendo, pois, o Messias nascido em Belém da Galileia, no tempo do rei Herodes, eis que três magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe, em Belém, na Galileia, porque assim foi escrito pelo profeta. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse, Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes o ouro, incenso e mirra. Estes três personagens são Israel, Azazel e Ismael, os mesmos três que apareceram a Abraão, os quais tentaram Maria e José com riquezas, a fim de corrompê-los. Eles não aceitaram, pois foram instruídos, bem como para fugirem ao Egito, pois os três caídos informaram Herodes sobre o nascimento de um rei dos judeus, o que causou a fúria de Herodes ordenando a perseguição e morte do Messias. Depois de sua partida, um anjo do Pai apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, ou fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Foi por isso que esses três homens foram primeiro a Herodes, comunicá-lo sobre o nascimento de um rei, ameaçando seu trono e consequentemente causando a fúria de Herodes. E como não conseguiram corromper Maria e José, os três caídos retornaram e avisaram a Herodes, restando ao anjo do Pai avisar José para fugirem ao Egito, ao local protegido pelo Pai. Mas devido à adulteração das escrituras esse fato foi manipulado, e os três caídos são adorados como se fossem santos, sendo que é totalmente oposto, fazendo as pessoas adorarem demônios. Por isso há tanto sincretismo entre as religiões, a trindade, a adoração ao sol, os astros, a árvore, pois os três caídos sempre se utilizaram das mesmas táticas e doutrinas diabólicas. O culto ao sol é devido ao lago de fogo, o sol,
para onde irão os caídos e todos os condenados? Por isso fazem os seres humanos adorarem o sol, a condenação eterna dos caídos. O culto à árvore se origina do Éden, da árvore do conhecimento do bem e mal, donde veio o fruto que causou a desobediência de Adão e Eva, e consequentemente, o surgimento deste mundo físico, bem como a sua entrega após a Satanás e demais caídos. Por isso eles ao longo da história introduziram o culto à árvore em diversas culturas, a começar pela Babilônia, por meio de Semiramis, ou Azazel, que foi mantendo o culto até os dias atuais. A árvore de Natal é a própria representação da árvore do conhecimento, com suas bolas representando o fruto, as fitas representando a serpente. As luzes representam o conhecimento introduzido à humanidade por Satanás, a luz do conhecimento, assim como a tocha do Baphomet, e por fim, a estrela de 5 pontas no topo da árvore, representando o pentagrama, o próprio Azazel. Portanto, o Natal não se comemora o nascimento do Messias, mas sim o surgimento deste mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Pai, tudo passou ao domínio de Satanás, dando origem ao nascimento de seu reino de domínio e pecado. Quando uma pessoa celebra o Natal, ela está festejando o surgimento deste reino de pecado e morte, por isso é a festividade mais praticada no mundo, quer seja por quaisquer religião ou credo. Por isso Azazel escolheu esta data para representar o nascimento do ídolo Jesus, sua própria representação. Assim as pessoas todos os anos festejam seu nascimento, pensando ser o nascimento do Messias. E isso se deu no século IV, pelo Papa Júlio I, o qual estabeleceu o dia 25 de dezembro como dia de Natal, como tentativa de cristianizar as celebrações pagãs, que já eram realizadas nessa época do ano, pois os romanos cultuavam a Saturnália, dedicada ao deus Saturno, que marcava o início do solstício de inverno e que durava 7 dias, a partir do dia 17 de dezembro e que mais tarde se estendeu até o dia 25. Tal festividade envolvia procissões, decorações de casa, velas, comidas, bebidas e distribuição de presentes. Outro símbolo natalino muito utilizado é a guirlanda, colocada nas portas das casas. Também teve origem pagã, da Grécia e Roma, a coroa de louro, colocada sobre a cabeça como sinal de poder e para representar o deus Apolo, bem como a deusa Vitória, Azazel, o qual dá poder, simbolizado pela guirlanda de louro. A pinha é outro símbolo muito utilizado no meio pagão, e representa o mais alto grau de iluminação, conhecimento dos caídos repassado à humanidade, por isso está presente em diversas culturas. Mais tarde foi criado a figura do Papai Noel, oriundo de outro culto pagão, ao deus Odin, um dos principais deuses da mitologia nórdica. Para os nórdicos, Odin era responsável por distribuir presentes durante o Yule, um festival pagão que acontecia nos países nórdicos, para celebrar o solstício de inverno, por volta do dia 21 de dezembro até 1º de janeiro. Durante a festividade os homens traziam toras de Yule, onde eram acesas, enquanto as mulheres decoravam as casas com sempre vivas e velas. A festa ainda incluía comidas, bolos de frutas, bebidas e sacrifícios enquanto as toras queimavam, o que levava vários dias. E assim como as demais culturas pagãs, também havia adoração ao deus Sol, a chamada criança da promessa, o filho do Sol, assim como fora Tamuz, o qual era celebrado durante o solstício de inverno, noites mais longas, representando a morte e renascimento do deus Sol. Também era costume no norte da Europa de se colocar botas próximos a chaminés, para que Odin deixasse presente dentro delas para as crianças. Odin era representado como um idoso de barba branca, o qual cavalgava pelos céus em seu cavalo de 8 patas. E assim como ocorreu em Roma à medida que o cristianismo foi se espalhando por esta região, também houve o sincretismo religioso, pois Azazel queria criar uma religião única. E mais uma vez, para cristianizar tal prática pagã, Odin foi assimilado a um santo do catolicismo, São Nicolau, surgindo assim a figura do Papai Noel, que dava presentes às crianças no dia de Natal, e o cavalo de Odin foi substituído por renas. Quando, porém, a crença chegou à América, a figura do Papai Noel foi modernizada pelos Estados Unidos, e se tornou uma figura puramente comercial, como forma de impulsionar as vendas durante o período natalino. A figura do Papai Noel, no entanto, representa a própria essência de Satanás, o qual dá prosperidade, poder, riquezas, a todo aquele que o adore, assim como o Papai Noel dá presentes a toda criança que se comporte, representando a submissão em troca de bens materiais. Todo o sistema desse mundo foi projetado pelos caídos para nos enganar, pecar e nos tirar do caminho da salvação. Por isso fuja de suas festividades, ritos e religiões, pois tudo é voltado para a adoração aos caídos. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura do Pai, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. E os pés calçados de prontidão para anunciar a palavra. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno.